Esse é o início do curso de Meteorologia de Mesoscala, tá? Capítulo 1, o que é mesoscala? Bacharelado em Meteorologia, Departamento de Física, CFM UFSC. Sejam bem-vindos, tá? Então, o que é meteorologia? Bom, o que significa média? Escala média. Ela está entre a escala sinótica e a escala convectiva. Então ela faz esse meio termo entre uma e outra. Porém, não é uma definição rígida. Há um contínuo modo em que qualquer fenômeno é afetado, né, de outras escalas. Por isso, há elementos convectivos organizados em sistemas de mesoscala e sistemas de escala sinótica têm características de mesoscala importantes. Por exemplo, o ciclone tropical é de escala sinótica, enquanto que as frentes frias e as chuvas que se desenvolvem no meio dela são de características de mesoscala. Então, aqui a gente tem um típico tamanho de um fenômeno de escala sinótica. Ele é maior, né, de que 1000 quilômetros e o tempo é maior do que um dia. Tá? No caso, mesoscala, ela fica nessa escala entre os 1000 quilômetros, né, da escala sinótica e os 10 quilômetros da escala convectiva. Já o tempo ele fica em torno entre 1 hora e um dia. Né? No caso, a escala convectiva, né, é menor do que 10 quilômetros, vai de 10 até 1 hora. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Turbulência, 10 segundos, 1 metro. Isso não está na mesoscala. Uma térmica, 5 minutos, 50 metros, não está em mesoscala. Já um CB, 30 minutos, L, 3 km, sim, está, muito embora, né, e seja menor. Ok. Né? E um sistema convectivo de mesoscala, que tem 10 minutos, 10 horas, até e o tamanho de 250 quilômetros. Portanto, é um fenômeno de mesoscala. E assim a gente vai, no decorrer desse curso, falar sobre outros eventos de mesoscala, né? Outros fenômenos de mesoscala. Essa escala aqui essa figura aqui é bem importante. Ela está no nosso livro-texto, né? Então, olha aqui a escala, uma escala logarítmica aqui, de segundos, minutos, horas, dias, mês. E aqui o tamanho, né? 10 metros, 200 metros, 2 quilômetros, 200 quilômetros, 20 quilômetros, 200 quilômetros, 2.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, né? E aqui embaixo a gente tem a classificação de Orlansky, né? Um pesquisador argentino, que naturalizado norte-americano, e Fujita, né? O principal cientista nessa área de eventos naturais. Então, o Orlansky, ele classificou, né, mesogama, microgama, microbeta, microalfa, mesogama, mesobeta, mesoalfa, macrobeta e macroalfa. Já o Fujita moso alfa, miso beta, miso alfa, meso beta, meso alfa, meso beta e maso beta e maso alfa. São duas publicações, dois autores fazendo a interpretação dos fenômenos. Então, mas de qualquer forma a gente vê aqui essa área sombreada, né? Aqui onde estão os fenômenos que seriam ditos de mesoscala. E a gente vê uma escala, uma rampa, né, vamos dizer assim, de 10 metros por segundo entre esses fenômenos. Aqui você tem também a frequência, né? A frequência, no caso aqui, o N é a frequência de Brunt-Väisälä, né? Que está relacionado com a convecção forçada. E aqui o número de Rossby, tá? Que é a frequência inercial, tá?
Então você pode ver aqui no tempo, né? Eles estão nessa escala. Então aqui você tem, aqui nesse início de escala, a turbulência, né? Os Dust Devils, né? Os demônios de poeira, as térmicas e os tornados, né? Os tornados são fenômenos que estão dentro ocorrem com mesoscala, mas eles não estão dentro da mesoscala. Grandes tornados também, né? E ondas de gravidade curtas, né? Já começam a estar dentro daquilo que a gente considera mesoscala. Então, grandes tornados, né? E tempestades, né? Com desenvolvimento vertical, efeitos urbanos, né? Distúrbios provocados por lagos e por montanhas, sistemas convectivos. Todos esses fenômenos aqui estão dentro da mesoscala. Mas vocês podem ver que ainda, né, a gente tem a frente, né, e um furacão, tá? Os furacões também estão dentro da mesoscala. Fora dela, vocês têm as ondas baroclínicas, né, as frentes frias, e as grandes ondas baroclínicas, né, as ondas planetárias, aquelas que andam, inclusive, em sentido inverso. Aqui a gente vê, né, o desenvolvimento feito por um autor aqui, Gag e Narkson, em 1995, em que a gente olha, né, a definição, né, que é o SD, né, no caso o comprimento, né, do Molyonbukov, né, Komogorov, em 1975, né, que estaria aqui, e os ventos, né, você tem aqui um contínuo, né, se a gente faz uma escala de densidade, né, é uma escala logarítmica de densidade de ventos, né, e o comprimento de onda aqui. Então a gente tem duas retas, vamos dizer assim, né? Uma reta, tá? Que estaria aqui e aqui, que como a gente pode ver aqui, ó, tem comprimento de onda muito pequeno, tá? E isso, na verdade, aqui é só clarificando, né? Aqui é para os ventos médios, zonais, e aqui os ventos meridionais. Então, os ventos meridionais são mais fortes que os ventos zonais, né? Então, com isso, a gente tem aqui uma pequena elevação aqui, mais significativa. Então, aqui estaria a escala sinótica. Aqui nessa parte toda, a parte que a gente chama de micrometeorologia, né? Estaria o domínio da micro escala. E no meio delas, né? Essas duas estariam naquilo que a gente considera a mesoscala. Então é uma outra maneira de ver esse mesmo fenômeno, tá? Aqui tem um outro ainda, que o autor. O autor é Vini, 2 N's. Deixa eu ver aqui. Vini Shchenko, 1970. Essa figura, ela é realmente muito interessante. Porque o que tu vê aqui é um espectro de energia, né? Energia cinética, né? Dos ventos leste-oeste, né? Na atmosfera, dentro da atmosfera livre, tá? E também no próximo
do solo, né? Então vejam que os ventos são mais fracos, menos frequentes próximos ao solo. Mas o que a gente vê, e aqui é uma escala, né, em termos de frequência, e aqui em termos de energia, né, de densidade de energia. Então, se a gente for olhar, a gente tem aqui nessa parte aqui, né, como ela é inverso do período, então seriam fenômenos mais longos. Vocês podem ver que seriam a grande escala, né? E aqui, tá? Apesar de serem pequenos, né? Aqui a gente teria os fenômenos em micro escala, tá? A micro. Então aqui a sinótica, escala macro, né? Macro. E aqui, nesse meio, a gente teria esse pico aqui. Deixa eu mudar de cor. Esse pico aqui seria a mesoscala. Então, é bem óbvio, bem transparente aqui por esse autor, né? Que a gente tem essa escala, né? Essas frequências. Quando a gente faz a transformada de Fourier do vento, né? A gente pega esses modos, né? Da transformação de Fourier. Bom, então aqui nós temos a mesoscala. A mesoscala, ela joga um aspecto importante. Então aqui, ó, por exemplo, a micro, onde é que a gente tem a turbulência, não que ela seja um pouco importante, mas mesmo porque a escala é em termos de energia, né? E não é em termos de vento médio. Mas a gente pode ver que a mesoscala, né, as circulações locais e tal, ela tem um papel importante para o vento, né? Então, se a gente for pensar em geração de energia, né? Então a grande escala e a mesoscala, e no finalzinho aqui a gente tem a turbulência. Isso não dá para interpretar bem especificamente em termos de densidade de energia, mas é por aí. Bom, a gente tem a história da cascata de energia, né? Cascata de energia é uma ideia do Richardson, lá em 1922, né? Quem é que foi o Richardson? O Richardson foi um autor fantástico, inglês, matemático, que participava da Primeira Guerra Mundial e trabalhava com ambulância, né? E nos horários de folga ele tentava fazer um pouquinho de meteorologia. O Richardson, ele tinha trabalhado na Índia, né? E sabia da capacidade que tinham os hindus de fazer cálculos muito grandes. Então, o Richardson foi o primeiro cara que pensou, né, em previsão de tempo, e ele fez um modelo errado e imaginou um estádio cheio de matemáticos, calculistas, né, com ábaco, cada um com ábaco, trabalhando cooperativamente para fazer uma previsão, né? Então, bem, esse é o Richardson, né, da história. Mas a gente tem aqui, ó, né, o big wheels have little wheels. They feed on their velocity, and little wheels have lesser wheels, and so on to the viscosity, né? Grandes turbilhões têm pequenos turbilhões que se alimentam da sua velocidade, e pequenos turbilhões têm turbilhões menores, e assim por diante até a viscosidade. Então essa cascata de energia, né, ela explica, quando ele falou isso, ele estava especificando sobre a microescala, mas a gente pode entender que a atmosfera, tanto os grandes, né, os sistemas sinóticos, pode ser visto como grandes turbilhões, né? Enormes turbilhões. E eles vão caindo, né, de tamanho até ficarem bem pequenininhos, e um deles se transforma no outro, até que chega lá no final a viscosidade, e aí a coisa termina. Então é só uma maneira da gente
entender a mesoscala como parte, tá, desse processo. Então, aqui a cascata de energia, né, essa publicação do Nangstrom e Gale, 1984, ela é bem complexa, ela envolve tudo que a gente já falou aqui, né? Então a gente tem aqui a atmosfera livre, a camada limite, ondas longas, ciclones tropicais, cúmulos nimbus, cúmulos e as turbulências de céu claro, né? Com esses símbolos, né? Então aqui a gente tem a atmosfera livre, né? Aqui embaixo a gente tem o período, tá? Uma escala logarítmica do período, então um mês inverso do período, né? Um mês, 3 dias, 8 horas, 1 hora, 5 minutos, 30 segundos, 1 segundo. Também o comprimento de onda, né? O comprimento de onda associado 10 a 4 km, 10 a 3 km, 100 km, 10 km, 1 km, 100 metros, 10 metros, 1 metro, 10 centímetros, 1 centímetro. E aqui a gente tem todos os fenômenos, né, vistos em termos também de densidade de energia, né, em termos da energia cinética disponível, tá? E a gente tem aqui, tanto dentro da atmosfera livre, um contínuo, né, e dentro da camada superficial, né, dentro da camada limite, né, esse comportamento, vocês podem ver que a atmosfera livre, né, ela concentra bem mais energia nos fenômenos que tem aqui dias, né, olha só, esses fenômenos aqui, eles são fenômenos que a gente vê eles dentro da atmosfera livre. Já os fenômenos que estão dentro da camada limite, né, eles têm pouca energia, né, para essa escala, que vai até aqui horas, né. E aí os fenômenos que são dentro da atmosfera livre, a gente tem pouca turbulência, né. Então esses fenômenos menores, esses eddies menores, eles têm menos energia. Já a camada limite, né, dentro da camada limite, eles são dominantes. E a gente tem até aqui, no caso da turbulência de céu claro, né? E é um outro caso, isso acontece especificamente quando a gente está em montanhas, né? Então, vocês podem ver que há uma diferença entre elas. Bom, então aqui a gente tem, nessa parte, a gente teria a escala sinótica. Nessa parte aqui, a gente teria a micro escala. E aqui no meio, nessa região aqui, a gente teria a mesoscala. Na mesoscala estaria embutida esses fenômenos dessa energia. Então, na verdade, isso é a taxa de dissipação da energia turbulenta, né? Onde que a energia está se perdendo. Então é mais uma maneira da gente olhar para a mesoscala. Vamos ver agora as escalas de movimento atmosférico. A escala planetária, escala sinótica, né? E assim por diante. Bom, a escala planetária, né, é chamada da baixa frequência, tá? São aqueles fenômenos que acontecem de 10 dias até a escala intrasazonal. Por exemplo, o Martin Julian, né? Altas de bloqueio, né? São explicadas por essa região que a gente chama de escala planetária. E aquelas ondas, né? Aquelas ondas planetárias gigantes, né? Que a gente tem a advecção da vorticidade planetária é maior que a advecção de vorticidade relativa. E elas andam, né? São um caso típico de bloqueio, né? Atmosférico, mas os sistemas andam na direção contrária, né? Aqui, nesse caso, a gente tem a validade
do, do balanço hidrostático, né? Depois a gente vai ver mais adiante o que é o balanço hidrostático, o que é um sistema não hidrostático e um sistema hidrostático, né? A mesoscala, assim como a escala planetária, é tipicamente não hidrostático, né? Então aqui a gente tem, no caso, a advecção de vorticidade relativa, planetária, é maior que a advecção de vorticidade relativa. Essa é a característica desses fenômenos que estão aqui na escala planetária, tá? Já a escala sinótica, tá? Ela vem abaixo, né? Então, se aqui tem 10 dias, então ele estaria abaixo de 10 dias até um dia, né? São típicos disso as tempestades ciclônicas e as ondas planetárias. As ondas planetárias de escala menor, né? Que são as frentes frias, que são as erupções polares, né? Que são caracterizados basicamente pela instabilidade baroclínica, tá? Então, elas surgem em função, basicamente, de você ter um jato de altos níveis muito forte e ter um contraste, né? Um gradiente norte e sul muito grande de temperatura. Essas duas coisas estão ligadas, né? E aí a gente tem um tamanho, né, delas em torno de 3.000 quilômetros, né? São nuvens, né, são caracterizadas por nuvens estratiformes profundas, né? E eles são na escala sinótica, né? O que você tem são as tempestades ciclônicas e as ondas planetárias, né? Então, a grande, como eu já falei, a grande questão é a instabilidade baroclínica, né? As nuvens estratiformes profundas, e o tamanho desse é controlado pelo plano beta planetário, que é a derivada, né, do parâmetro F em relação a Y. Esse plano beta, você tem basicamente o plano beta de latitudes médias e o plano beta de regiões equatoriais, né? Então significa que quanto mais próximo dos polos, menor é o tamanho do sistema e maior ele deve ser em regiões equatoriais para fazer parte dessas histórias, né? Além disso, a questão do balanço hidrostático, tá? E agora, né, nesse caso, eu tenho o domínio da advecção. A advecção de vorticidade relativa, ela é dominante sobre a vorticidade planetária, ou seja, exatamente o oposto, né, do que eu tinha na escala planetária, onde a vorticidade planetária era maior que a vorticidade relativa, né? E aqui, além disso, a gente tem um outro número, que é o número de Rossby, né? Que é definido como a velocidade típica, o comprimento do sistema dividido pelo parâmetro de Crowley. E ele tem que ser menor do que 1, né? Quanto menor do que 1 ele está, mais eu estaria na escala planetária. Obviamente, a gente já percebe que quando ele for igual a 1 ou maior do que 1, eu já entro na mesoscala. Tá, então aqui no caso da mesoscala, né? A mesoscala, né, o número de Rossby, ele é maior que 1, tá? E além disso, você tem que tipos de fenômenos? Ondas de gravidade, frentes, circulações térmicas, interação em terrenos e as estabilidades em mesoscala, que tem várias estabilidades, né? A convecção e várias estabilidades sinergéticas, né? Ela tem uma escala de 10 a 500 km, aqui já é diferente daquela definição que tinha lá, que colocava até 1000. As nuvens são normalmente nuvens estratiformes e convectivas normalmente juntas. A escala de tempo, né, ela fica entre, né, a estabilidade de Bruns-Weissala e a estabilidade inercial, o período inercial, né? Então, entre esses dois, né, no caso, o período inercial, ele é em torno de um dia para latitudes médias, mais ou menos em Florianópolis, né?
pouco mais do que um dia, e ele vai diminuindo até ficar 12 horas em regiões próximas aos polos. E ele é infinito, né? Porque o F igual a zero no Equador, né? E já o número, o N, que é a frequência de Brunt-Väisälä, ela depende do que? Da convecção, do como essa convecção está sendo colocada, né? Normalmente o N é em torno de 8 minutos. A gente consegue perceber o N, medir o N, né? Por exemplo, quando a gente tem nuvens, nuvens de gravidade formada, essa distância aqui é o comprimento de Brunt-Väisälä. E se a gente sabe o vento, né, a velocidade do vento, entre um e o outro, a gente vai ter mais ou menos a frequência de Brunt-Väisälä. Isso é uma maneira fácil de entender a flutuabilidade, né? Então, o que dá em torno, normalmente, né, em torno de 10 minutos esse período. Já a estabilidade inercial, né, ela varia de 12 horas até 90, mais do que isso, infinito, né, horas, né, em latitudes menores. Bom, e nessa escala, tá, quem é dominante são as estabilidades de mesoscala. Na verdade, a formação, o processo de transferência de energia da convecção para a escala planetária e também da convecção para a turbulência, essas estabilidades, né, é que determinam o que a gente chama de mesoscala. E aqui a gente tem a microescala, né, tá? Que aí a gente tem os cúmulos, termas, turbulência, estabilidade estática, cisalhamento, são nuvens convectivas, e o tamanho é controlado pelo arrastamento, perturbações de pressão, e o balanço é não hidrostático, tá? Veja que eu esqueci de mencionar que na escala de mesoscala, a atmosfera ela é basicamente hidrostática ainda, tá? Então só na escala convectiva que a atmosfera vai ser não hidrostática. Bom, tem essa história de tempo euleriano e tempo lagrangiano, né? Bom, para isso a gente precisa definir o que é euleriano ou o que é lagrangiano. Então, lagrangiano é um sistema, tá? É uma maneira da gente medir os movimentos do fluido diferentes. O euleriano é aquele tradicional, que a gente tem um sistema de coordenadas, né? X, Y, Z, e uma origem, e tudo, o vento, é determinado a partir dessa origem. Isso é o euleriano. No caso do lagrangiano, não, você pega uma parcela, né, com uma determinada velocidade v, e passa a seguir essa parcela. Ela vai seguindo essa parcela. Então, no caso do tempo euleriano, é o TE, né? No caso, o tempo euleriano, ele é definido pelo comprimento típico do sistema dividido pelo U, né? O L é o tamanho e U a velocidade do vento básico desse sistema. No caso, o tempo, o TI, que é o tempo lagrangiano, é o tempo que as partículas viajam através do sistema. Então, para, por exemplo, um ciclone, tá? Ou furacão, o TI é dado por 2πr, tá? Sobre VT, a velocidade de translação desse evento. Para a brisa do mar, né? Aqui a gente vai ter novamente o 2π sobre F. Esse 2π sobre F vai aparecer sempre. Essa é a estabilidade inercial. Estabilidade inercial, período inercial, tá? O período inercial. Período inercial, ele tem a ver com a posição da Terra que tu está. E a gente pode entender esse período inercial da seguinte maneira. Imagine que você está olhando para o céu e vendo uma nuvem, uma estrela, aliás. Para essa estrela voltar na mesma posição que você está, naquele determinado,
período de tempo é o chamado período inercial, né? Ele tem a ver, então, com o giro da Terra. Obviamente, no polo, né, isso ocorre a cada 12 horas. Nas regiões tropicais, né, aí quando você está exatamente sobre o Equador, porque o F é igual a zero, então essa inclinação, ou seja, o vento, né, tá? O vento não, como tu não vais ter uma modificação da posição do vetor, né? É esse vetor que está apontando para a estrela, né? Então vai ser infinito. Então o tempo inercial vai ser, esse é o tempo de Lagrangiano, TI. E para as ondas de gravidade interna, né? A gente vai ver futuramente o que é isso, né? Então aqui a gente tem 2π sobre n. N, como eu já falei outras vezes, é a frequência de Brunt-Väisälä. A gente também vai definir. Então, muito do que a gente está falando aqui são conceitos que a gente vai tentar definir no outro local. A gente tem um número de Rossby lagrangiano, tá? A frequência, que é a frequência intrínseca dividido pelo parâmetro de Coriolis, né? Então, aqui está o número de Rossby lagrangiano. Então, 2π sobre, no caso, o F, parâmetro de Coriolis, sobre o TI, que é o tempo, no caso, o tempo que a gente está considerando, o furacão, etc. Fazendo uma substituição, a gente vai ter aqui o ômega, né? O ômega que é a frequência intrínseca, né? O ômega é a frequência intrínseca do sistema, que é definido com o tempo intrínseco, né? Frequência intrínseca do sistema, dividido, né, pelo parâmetro de Coriolis, tá? Quando o número de Rossby, tá, lagrangiano, ele é igual a 1 para oscilações inerciais, aquelas oscilações que estão sujeitas ao planeta, né? Então, por exemplo, o que é uma oscilação inercial? Oscilação inercial é o vento. A brisa marítima, ela vai girando com o passar do dia, né? Ela vai mantendo uma direção reta, mas a Terra está girando, tá? Bom, e o I é muito menor que 1 quando a gente trata de flutuabilidade, né? Flutuabilidade é aquele fenômeno que acontece dentro de uma onda de gravidade, dentro de uma situação que a gente tem uma formação de contrails, etc., de nuvens de gravidade de montanhas, né? Normalmente quando você tem uma situação neutra. Bom, uma outra definição que a gente tem é o raio de deformação de Rossby. Raio de deformação de Rossby é uma coisa que a gente vai ouvir muito, é o LR. Ele é definido pela velocidade de fase da onda de gravidade sobre o parâmetro de Coriolis, né? Como a velocidade de gravidade ela é definida como fazendo algumas transformações, a gente vai ver que ele vai depender do N, que é a frequência de Brunt-Väisälä, o H, que é a espessura do sistema que você está colocando, né? O π e o F e a estabilidade e a vorticidade, o xi aqui, né? Essa letra aqui é a vorticidade total, né? Então, toda essa história aqui pode ser vista nesse módulo do Comet, né? Balanceamento, o ato de balanceamento e o ajuste geostrófico. Então, esse é um dos primeiros módulos que vocês têm que assistir lá na página do MET. Bom,
aqui a gente tem uma mostra do que vocês vão atingir, vão ver nessa história do ajuste geostrófico, né? Ajuste geostrófico. O que é o ajuste geostrófico? Vamos conversar com vocês bem claramente o que é esse ajuste geostrófico. É a separação daquela quantidade de massa, na verdade, daquela gradiente de pressão que você tem, que pode ser balanceada com a rotação da Terra, com o parâmetro de Coriolis, daquela que não. Então, é esse processo de formação, né? Então, você tem aqui, por exemplo, uma onda, né? Uma perturbação, né? Em que, na verdade, você tem essa perturbação inicial aqui, e essa perturbação, ela tem um campo, um determinado tamanho, tá? E quando a gente calcula o número de Rossby, o número de deformação de Rossby desse local, a gente vê que ele é muito menor do que o L. O L, que é essa distância aqui. Então significa que parte dessa energia aqui, ó, ela tem que ir embora. Ela vai embora na forma de ondinhas de gravidade que saem daqui. Então, com essa massa, vamos dizer assim, essa região que está perturbada, né, ela vai embora. Então a gente vai ter, olha só aqui, ó, no estágio final, a gente vai ter parte dessa massa sendo espalhada longe, e no caso dos ventos, eles vão ter que acelerar, né, acelerar para que eu tenha esse balanço, né, esse geostrófico. Então, você tem no início uma quantidade de massa que ela não é suportada pelo gradiente, pela essa quantidade de massa que está perturbada, ela não consegue ser balanceada pelo vento, né, e pelo parâmetro de Coriolis. Então ela vai embora na forma de ondas de gravidade. Então esse negocinho aqui são pequenas ondas de gravidade. E a gente vai ver um monte dessas aí. E aí, quando essa história é completada, né, no estágio final, você vai ter o vento girando e esse negócio aqui, né, essa perturbação no vento. Então, assim, quando a gente vai fazer isso, é o que acontece na atmosfera. Vamos supor que eu queira usar um exemplo melhor para vocês. Aí eu iria fazer sobre o oceano. Vamos supor que uma enorme pedra caísse dentro do oceano. Obviamente, ela iria, se fosse uma pedra muito pequenininha, ela iria produzir um monte de ondas, né, que iriam se espalhar ao longo do tempo, né? Bom, mas agora imagina que essa pedra não é uma pedra, é um cometa. E ele vai fazer uma perturbação, sei lá, de 50 quilômetros, tá? Quase toda essa energia vai na forma de ondas de gravidade, essas ondinhas. Quando ela começa a ficar com 100, 500 quilômetros de tamanho, o que a gente vai notar lá é que durante alguns dias, ou até que se dissipa, a gente teria lá dentro do oceano como se fosse uma região, como uma piscina, que fica lá desbalanceada e o vento fica girando. O vento, no caso a água, fica girando, balanceando com essa perturbação. Não sei se vocês conseguem entender. Então, você tem a separação daquilo que está geostrófico, tá dentro do ajuste geostrófico, daquilo que não, que vai embora na forma de ondas de gravidade. Na verdade é isso que a gente vê aqui, ó, né? No início se a gente tem uma perturbação grande, né? Essa perturbação grande, ela vai ficar lá dentro, né? Ela
vai permanecer como se fosse uma espécie de um prato, né? Onde que um navio ele está andando para aqui, ele cairia aqui dentro, né? E aí o campo de vento, né? Ele depois na parte final, parte dessa energia vai embora e o campo de vento vai ficar girando. Então, quando você entraria aqui e passaria a girar aqui dentro desse local aqui. Se essa perturbação fosse de pequena escala, muita dessa energia ia embora, tá? No ajustamento final, você teria não teria para a mesma posição, no mesmo local, né? Você teria menos massa ajustada e menos vento girando, né? Ele girando menos intenso. Isso que vocês vão ver lá nesse módulo do Colmetro. Esse que vocês estão vendo aqui é uma escala, um mapa, uma carta meteorológica, só que essa carta meteorológica ela não é uma carta sinótica, ela é uma carta sinótica e de mesoscala ao mesmo tempo. Então, por causa dos detalhes que tem aqui dentro, né, os detalhes menores como aqui, né, esses detalhes aqui é onde a mesoscala aqui, né, aqui a mesoscala ela está mais intensa. Então, se eu fizesse só um mapa da escala sinótica, eu poderia colocar todos esses detalhes. Na verdade, como a gente consegue perceber isso? Por exemplo, aqui a gente tem as isóbaras, tá? E aqui tem o vento. Quando o vento ele está paralelo às isóbaras, eu tenho o domínio da escala sinótica. Já quando isso não ocorre, que é aqui ou aqui, né? Eu não tenho esse ajuste, ali eu tenho o domínio da mesoscala. Nesses dois mapas aqui, a gente vê isso de uma maneira mais clara ainda, né? Então, olhe, aqui o mesoscala e escala sinótica, e só a escala, aqui no caso, a gente tem essa é o composto, essa aqui é só o campo de temperatura de escala sinótica, tá? Aqui é uma obtenção por análise objetiva desse determinado campo. E aqui é a perturbação de mesoscala. Então, quando eu somo essa mais essa, eu pego esse campo aqui, analiso ele dessa maneira aqui, interpolo ele dessa maneira aqui, e ele nada mais é do que a soma desse campo de escala sinótica com esse campo de mesoscala. Uma outra maneira de ver isso é olhar a questão do balanço hidrostático, não hidrostático, né? O vento gradiente do vento divergente, tá? Então, se eu olhar aqui uma escala nessa direção, né? A escala horizontal, de comprimento horizontal, de 10 a 10 mil quilômetros, e a profundidade de 10 metros para 10 quilômetros, eu vou ter uma razão de D sobre L igual a 1 aqui, seguindo essa linha. Nesse lado aqui, eu vou colocar os fenômenos, ou, por exemplo, os demônios de poeira, né? O Saci, vamos dizer assim. Aqui tem o Saci, né? Aqui o tornado térmica e uma tempestade isolada. Todas elas estão aqui onde o domínio do regime ele é não hidrostático. E nesse lado de cá eu tenho o regime hidrostático. Aí a gente tem, no caso, uma brisa marítima ao longo de uma fronte adimensional, uma frente ao longo, né, uma frente, né,
Um ciclone tropical, altas e baixas, uma onda baroclínica, os furacões e os sistemas convectivos de mesoscala. Todos esses caras aqui, né, no caso do sistema convectivo de mesoscala, ele já está próximo do hidrostático. Só que dentro dele, cada um desses aqui, vão ter ondas de gravidade, né? Então, o que significa? Todos esses aqui estariam mais dentro daquilo que a gente chama escala sinótica, isso aqui convectiva, né? E no meio deles a gente teria a mesoescala. A mesoescala estaria aqui. É uma outra maneira da gente ver a mesoescala, mas não olhando para o comprimento horizontal, e sim observando a validade da aproximação hidrostática, não hidrostática, e também a profundidade desse sistema. Né? Uma nuvem, por exemplo, ela tem mais de 10 quilômetros, né? Já um saci tem alguns metros.